Quem está com Eduardo Ribeiro agora é uma outra pessoa com a qual o Gugu tinha uma relação muito próxima, né? O Gugu foi responsável, um dos responsáveis por colocar o Liminha no SBT, não é isso, Eduardo? É isso mesmo. Nome de batismo? Ailton Lima. Mas entrou para a história como Liminha, 35 anos de SBT e que tem essa história tão particular com o Gugu Liberato. Conta essa história pra gente, Liminha. O Gugu, primeiramente, Bate, você sabe o quanto você também é uma prata da casa no SBT, um cara que sabe o quanto a família SBT torce pelos seus artistas e pelos funcionários em geral. O Gugu não foi diferente, porque eu conheci o Gugu em 1981 no SBT, quando ele era produtor do Domingo no Parque. E foi aonde que nós começamos nossa amizade, nossa história. E aí eu comecei a ajudar ele no Sessão Premiada, em 1982, 81, final assim. Aí depois, quando ele fez o piloto do Viva a Noite, ele me convidou para que eu fosse trabalhar com ele no Viva a Noite. E foi aí que foi crescendo. E o Gugu sempre do meu lado, sempre generoso, sempre aconselhando. E a gente aprendendo, né? Porque o Gugu sempre foi um cara na frente, né? Ele sempre estava na frente de tudo. E ele sempre falava, não, vamos fazer assim, reunião de pauta, não, vamos ter uma ideia tal, uma ideia. Então o Gugu é uma parte muito importante no mundo da televisão e eu tenho certeza que vai deixar uma lacuna muito grande, porque muita gente aprendeu a fazer TV da forma diferente no domingo e era a pauta das semanas também com o Gugu. E a gente só tem que agradecer o Gugu. Eu estava ali agora, olhando para ele, a gente se emociona, mas a gente vai se conformando, né? Porque pega a gente de surpresa, é um baque, assim, a gente não consegue entender por que acontece isso. Mas acontece, infelizmente. Outra característica do Gugu que você comentava era mesmo quando ele não gostava de alguma coisa, quando ele era contrariado, que ele queria dar uma bronca, mesmo essa bronca era do jeito dele, né? A bronca do Gugu parecia elogio, porque ele até a gente agora mesmo eu estava comentando com o Luciano ali, falando assim, nossa, o Gugu, a gente quando deixava ele nervoso, a gente começava a rir, porque ele ficava olhando, ele falava com o olhar, né? O Gugu falava com o olhar quando ele não estava gostando de uma determinada situação. E como tudo rolou ao vivo, na maioria das vezes, dos programas que foram feitos com o Gugu, a gente meio que se falava pelos olhares. E depois, no camarim, ele comentava, pô, não faz assim não é bacana, assim não é legal. Nas próximas, a gente ia se corrigindo, né? Então, as broncas do Gugu, assim, eram mais como alerta, assim, bom, não faz isso não. Não, isso não é legal, faz assim não. Sabe por quê? Porque eu lembro uma vez que eu coloquei o nome do Clodovil. Eu peguei e comecei a brincar no meio do programa, tal. Ele me chamou quando acabou o programa e falou assim, faz assim não é legal. Só porque o Clodovil é um cara tão bacana. Aí você fica brincando assim, fica chato. Aí você vê, era uma bronca construtiva. Tipo assim, pra que fazer isso? Entendeu? Esse é o Gugu. Obrigado por falar com a gente mais uma vez, dividir essa história de tanto tempo ao lado dele, viu?